Bom dia, Isa. Bom dia. Tudo bem? Uhum. Então tá bom. Eu vou só colocar o meu fone aqui, só um minutinho, que fica melhor para o som vai ficar melhor. Ok. Ah, Agora sim. Bom, você sabe me dizer se vocês tiveram live hoje? Sim. Sim? Tava só você? Não. Não, tá bom. Vamos ver se a Bia, né, que entra. Uhum. Bom, Isa, vamos lá. Seguinte, hoje nós iremos começar o R22. E aí me diz uma coisa, você tem esse material já? Não. Não, mas não tem ele nem online? Online eu tenho. Tem na plataforma, né? Uhum. Tá, então tem na plataforma já tá bom. Mas você ainda vai ter esse livro físico, você sabe me dizer? Eu acho que sim. Tá, Já. tá bom. Então, mas você já entrou em contato, já viu esse material lá na plataforma, sabe que você tem? Uhum. Então tá bom. Então, seguinte, você tá vendo ele aqui, né? Que eu já espelhei, Tô. tá? Então, beleza. Seguinte, esse material ele é composto de 2 livros. Então, a gente tem 2 livros para terminar até o final do ano. Esses 2 livros têm 22 tópicos, né? Eu vou voltar aqui no meu sumário para mostrar para você de biologia. Então, o caderno 1, que é esse que eu abri, e tem o caderno 2 também. Os dois estão disponíveis em PDF, então, para você. Para mim também, eu tenho eles disponibilizados em PDF. Então, caderno 1, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tópicos. E aqui a gente vai ter o restante, né? Mais 11, eu acredito. E todos eles são tópicos que foram vistos no ensino médio como um todo, do primeiro, segundo e terceiro ano. Porém, de forma bem resumida. Então, o primeiro que a gente vai iniciar é a ciência da vida e a gente vai tentar conversar hoje também sobre energia e matéria nos ecossistemas. Eu vou mostrar para você, e aí a gente vai ter que dividir, né? Eu estou dividindo como? Pensando que tem todos esses tópicos para serem abordados, eu estou pensando nos meses que a gente tem, junho agora, né? Junho e agosto, porque julho não tem, setembro, outubro, novembro e um pedacinho de dezembro, né? Então, estou deixando dezembro para revisões. Então, eu estou dividindo aí, vai dar uma média de uns 5 tópicos por mês para a gente trabalhar. Não vai ser impossível, não vai ser tão difícil assim, por quê? Eita, que eu acho que deu uma travada aqui. Ixi, espera só um minutinho, Isa. Que não tá respondendo para mim. Tá aparecendo para você ainda, espelhado? Tá. Tá? Espera só um minutinho que para mim travou. Que bonita, raposa. Ai, Professora de ai. biologia, né? Tem que ter a raposa mesmo. Na capa, né? Em algum lugar tem, né? Não tô vendo porque tá travado. Peraí, eu vou colocar lá na página. Eu acho que é a página 9 que dá início. Espera só um pouquinho. Você corrigiu a prova, né? Eu corrigi, você viu a nota? Uhum. E aí, o que aconteceu? Você acertou de 20 questões, você acertou 11. E aí eu considerei... Peraí, deixa eu ver se voltou. Ainda não. Eu considerei as atividades que você fez e por isso eu te dei acho que 7,5, né? De nota Uhum. de prova. De prova mensal, no caso. Ah, 11 até que não foi tão ruim. Não, não foi. De 20 questões acertar 11, pelo menos 50%, um pouquinho mais de 50% você acertou. Isa, pronto, agora acho que foi para mim. Ó, então você tá vendo aqui essa imagem, a ciência da vida, né? É esse texto que tá aparecendo para você? Sim. Tá bom, então destravou aqui mesmo. Bom, seguinte. Esse é o primeiro tópico que a gente vai abordar. Então, você vai ver que tem 4 páginas desse tópico, aí tem um monte de exercício de vestibular, de Enem, depois mais 4 páginas do outro tópico. E aí a gente vai começar hoje este da ciência da vida.
que é? Falar nisso, o seu trabalho já tô fazendo. Tá bom, perfeito. Então, acho que eu deixei Tô para quase você. terminando. Então tá bom, tranquilo. Logo você termina e aí me manda e eu já corrijo, tá? Aí você já fica livre disso também. Aí só vai faltar, você vai ficar com a nota de prova mensal, que é essa que a gente fez agora, o trabalho, todas as atividades que você tem feito também, já estão lá computando como nota do segundo bimestre. Participação, tudo isso é o conto. E eu já estou colocando, né, nota de participação nas aulas ao vivo. E, por último, vai ter uma avaliação final, né, no mês desse mês de junho, que a gente vê como que a gente vai fazer, mas provavelmente no mesmo esquema de formulário. Só vamos ver o que dependendo do que a gente abordar durante esse mês, porque a gente tem um feriado aí, uma quinta-feira que vem é feriado, então nós não teremos aula. E aí eu preciso ver o que a gente vai conseguir abordar, né, até onde a gente vai. Bom, vamos lá então, vamos começar. O que é o primeiro capítulo que vai falar sobre a ciência da vida? O que é isso? Esse capítulo, ele trata muito mais de um modo bem geral, então por isso que eu acho que a gente vai dar conta dele hoje junto com o outro. Porque ele vai falar de modo bem geral como é construir ciência. Porque ciência não é só, não é algo também fixo, não é estático. A ciência, ela é mutável, ela muda ao longo do tempo, porque a ciência é construída. Então, o conhecimento científico é construído, desconstruído e reformulado constantemente. Então, ou seja, o tempo todo essa ciência ela é colocada em prova, ela é colocada em contestação, porque o acúmulo de conhecimento vai mudando, né? Os cientistas vão descobrindo coisas novas, vão fazendo novos experimentos, vão percebendo outros fenômenos na natureza e com isso vai mudando o pensamento científico. Qual é o objetivo da ciência, né? E no caso aqui a gente fala da ciência da vida, né? O título é ciência da vida, porque ciência, ciências humanas, ciências exatas, ciências biológicas, que é que a gente está aqui, é a ciência da vida. Biologia estuda a vida, né? Então, o objetivo aqui é explicar os fenômenos da natureza, os fenômenos que a gente observa na natureza. A química e a física, ela vem para tentar ajudar a gente a compreender algo, ajudar a gente a compreender como é que essa vida funciona no ambiente, né, no meio. Porém, aqui a gente foca na vida, né, no tudo que é biológico, nessa natureza biológica, né? E ela vai tentar conhecer a origem do universo, a origem da Terra, da vida na Terra, né? A gente tem conversado sobre isso. E distinguir o que é ser vivo e o que não é vivo. A gente tem várias etapas do procedimento científico, que a gente chama de procedimento hipotético-dedutivo, onde é feita uma hipótese e uma dedução, e aí eu faço testes para experimentar. Então, é observado um fenômeno na natureza. Aqui em algum lugar vai ter um resuminho sobre isso. Porque o objetivo da ciência... Deixa eu dar um Ctrl mais aqui. Não, vou aumentar aqui, que acho que está meio pequeno. O objetivo da ciência vai ser o quê? Fornecer explicações para os fenômenos da natureza. Tá, já falei isso. E o conhecimento científico, ele vai do acúmulo dessas informações. Ele vai tentar estabelecer relações entre aquilo que é fato, de forma que seja possível explicar esses fatos e desenvolver ideias para a compreensão dos fenômenos. Então, eu preciso observar. Então, a primeira etapa de um processo científico é a observação, né? Então, eu preciso primeiro observar, depois, com base naquilo que já foi produzido a partir de outros estudos, por exemplo, eu faço uma análise, uma interpretação daqueles fatos que eu estou observando. E para isso eu posso elaborar uma pergunta. Então, eu observo um fenômeno que está acontecendo na natureza, estudo aquilo que já foi dito sobre esse fenômeno na natureza, por exemplo, aquilo que já foi construído historicamente sobre aquele conteúdo, sobre aquele conceito que eu estou estudando, aquele fenômeno que eu estou observando na natureza, e faço análises e interpretações. Quando eu faço isso, eu faço uma pergunta. Então, eu pergunto e crio possíveis respostas, hipóteses, né, para essa minha pergunta que eu fiz. E sempre, né, uma hipótese, para ela ter validade, ela precisa ser testável, ela precisa passar por experimentação. Então, quando eu observei um fenômeno na natureza, fiz constatações sobre ele, depois disso eu faço uma pergunta, e aí essa pergunta eu vou tentar responder com alguma hipótese. E aí eu preciso testar, preciso fazer um experimento. Pode falar.
Isso tá ligado também, tipo, naquelas naqueles experimentos com as pessoas que têm, tipo, estudo em previsão do tempo, por exemplo, para ver se Pode vai chover. ser. Sim, sim. Não deixa de ser uma observação, uma hipótese e depois um experimento, um teste, né? Vai ser Ou testado isso depois. também o teste, tipo, como que é o nome? Para saber se você tem, tipo, alguma doença, por exemplo, igual. Tá, Esqueci o aí nome. na verdade já é um teste no sentido de você testar se você já tem. Só que o conhecimento, a ciência sobre essa doença já foi construída, porque já foi testada. A gente fala assim, aqui um exemplo que a gente pode ver é existe uma doença. Aí, como por exemplo, vamos pensar no coronavírus que está aí e a gente pode usar como exemplo. A gente ainda não tem cura para essa doença. O que os cientistas estão fazendo? Os médicos, as médicas, os cientistas estão tentando descobrir uma vacina. Então, eu preciso observar como é que acontece essa doença, como é que quais são as características dela, o que já se sabe sobre coronavírus, porque a gente sabe que já existiu a gente conhece outros vírus da família do coronavírus. E aí, dentro disso, eu faço hipóteses sobre possíveis substâncias que sejam importantes para estar nessa vacina. E aí eu vou lá e vou testar depois essa vacina, para ver se ela funciona ou não. Inclusive, estão acontecendo vários testes de vacina da Covid-19 agora no momento. Com certeza, os cientistas, né, pesquisadores, médicos que estão desenvolvendo essa vacina, fizeram hipóteses sobre aquelas substâncias que estão presentes na vacina, daquilo que eles observaram, e agora eles vão testar. Seria nesse sentido aqui. Testar para ver se vai ter resultado positivo. Pode ser que não tenha, mas mesmo que não tenha um resultado positivo, isso não é de todo ruim. Pode ser que, não, essa vacina não serve. Eu já tenho uma resposta. Essas substâncias que estavam presentes na vacina não são eficazes no tratamento contra a Covid-19. Então, eu preciso descartar isso. Então, já é uma informação. Isso, por si só, já é construir ciência, né? Então, e aí eu vou tentar, então, validar a minha hipótese que eu criei. Né? Então, aqui tem um resuminho. Observação da natureza, mais conhecimento acumulado. Vão ser feitas perguntas. Eu pergunto aquilo, se tal coisa vai funcionar em relação a isso, por exemplo. Né? E aí eu tenho uma hipótese de que acredito que tal substância funcione. Isso é que eu preciso testar, se essa substância que eu estou pensando funciona. Eu posso ou rejeitar, ver que não funciona, ou confirmar. Né? E aí eu vou colocar uma nova teoria, né? Ou é assim que a gente descobre medicamentos, vacinas, né? Como eu estou dizendo, e outras tantas. Então, mas, tipo assim, eu vi que eles estão fazendo os testes, mas, por exemplo, que só vai estar disponível ano que vem. Ah, sim. Vacina demora muito para ser feita. A vacina, ela não vai. Não é porque estão fazendo teste já que essa vacina já vai estar disponível para todo mundo. Porque a testagem é demorada. Você precisa avaliar todos os efeitos colaterais dessa vacina, se essa vacina é realmente segura antes de você estar aplicando na população. Senão você vai acabar fazendo algo até criminoso. Então, você não pode sair, nenhum instituto de pesquisa, nenhum governante pode autorizar uma vacina sendo produzida em tão pouco tempo. Porque, com certeza, os testes não foram suficientes. Agora a gente começou a testar algumas coisas. Então, com certeza vai demorar. Ano que vem ainda é uma expectativa bem positiva, assim. Mais cedo possível ano que vem. Porque uma vacina, ela nunca foi produzida em tão pouco tempo. Uma vacina costuma demorar 5, 8 anos para ser produzida. Então, não é nada rápido. A ciência não é rápida e ela não pode ser rápida. Porque se ela for rápida, a gente tem muito erro. A gente vai cometer muito erro, muito teste sendo feito de mau jeito, né? Enfim, medicamentos que vão ser usados, né? Por exemplo, o caso da cloroquina de novo. A cloroquina é um medicamento que foi visto como salvação para algumas pessoas, só que não existe medicamento milagroso. E agora a gente já tem alguns estudos que estão um pouco mais avançados em relação a isso, que estão proibindo o uso da cloroquina porque ela parece, a gente não sabe ainda porque precisa de mais teste, mas ela parece agravar o quadro das pessoas que estão com Covid-19.
Então, assim, a gente não pode fazer nada com pressa. Eu sei que nesse momento que a gente está vivendo, a gente quer logo uma vacina, a gente quer. Mas também a gente corre mais risco se a gente fizer alguma coisa com pressa. Bom, então, só para concluir que a gente precisa, depois que a gente tem os resultados, comparar esses resultados e aí fazer novas conclusões. E isso leva muito tempo. Bom, diante disso, a gente tem as características também dos seres vivos. A gente vai pensar na ciência da vida sobre quais são as características que permitem distinguir os seres vivos dos seres não vivos, aquilo que é vivo daquilo que não é. Coisas que são comuns a todos os seres vivos. Composição química. A maioria dos seres vivos são formados por esses elementos aqui. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e um pouco de fósforo e enxofre. Mas em todos os seres vivos, seja ele um ser humano, seja ele uma bactéria, seja ele um protozoário, seja ele uma alga, esses elementos aqui costumam estar em uma boa concentração. Então, a composição química de seres vivos é muito parecida. Outra coisa, com organização celular. O que significa isso? Todo ser vivo possui célula. Ponto. Então, a estrutura da célula, né, como unidade básica da vida, uma célula nasce, ela se desenvolve, ela respira, ela pode se reproduzir e ela morre. Ela, por si só, é a unidade mais básica de vida e todo ser vivo é formado por célula. Com exceção dos vírus. Só que os vírus, eles não têm célula, mas eles têm material genético. Então, eles se reproduzem dentro da célula do hospedeiro. Eles entram na minha célula para se reproduzir. É por isso que eles vivem tão pouco fora de um hospedeiro. Porque eles não têm célula. Aí a gente tem a questão do metabolismo e a capacidade de reação e reprodução. Então, o metabolismo é a nossa capacidade de gastar energia e o ato de se reproduzir, de um indivíduo virar dois. O que é isso? Eu estou dizendo todas as características mais básicas de ser vivo. Seja um ser humano, seja um chimpanzé, seja uma bactéria, todos têm composição química similar, esses elementos que eu mencionei, célula, metabolismo, capacidade de reação seria reagir a estímulos, né? Uma bactéria, talvez ela não viva bem em tal ambiente e ela reage a isso de alguma forma. Uma planta, por exemplo, é mais fácil ver em plantas, ela reage ao estímulo luminoso, ela reage à água, né? E a reprodução seria o ato de conseguir se reproduzir. Isso todos os seres vivos têm. E quando a pessoa, tipo... a pessoa consegue fazer um clone? A clonagem, ela ainda não foi feita em seres humanos, mas em animais já. O primeiro animal clone, em outros animais, né? Porque a gente também é animal. Mas em outros animais já. Teve o primeiro animal que foi clonado foi uma ovelha, né? Ela recebeu o nome de ovelha Dolly, acho que foi em 2005 ou 2008, alguma coisa assim. Então, assim, é possível fazer de animais. De seres humanos, a gente não fez ainda. Porque também tem toda uma questão ética envolvida, os riscos que se envolvem e a questão ética, de o quão ético você fazer uma clonagem de seres humanos. Né? Mas já é possível em relação a animais, isso já tem sido feito. Bom, e também o clone vai ter todas essas características que a gente está mencionando de ser vivo. A gente fala também que nas substâncias orgânicas dos seres vivos, o que é substância orgânica? Orgânico vem de organismo. Então, quando eu falar matéria orgânica, eu estou falando de matéria que vem de organismo. Por isso que, geralmente, no lixo, quando a gente faz a seleção do lixo, tem lá vidro, plástico, matéria orgânica. Matéria orgânica a gente joga resto de comida. E resto de comida é resto de seres vivos, porque todo alimento que a gente come vem de uma fonte de vida, seja animal ou vegetal. O fandangos que você coma, né, que é super industrializado, ele vem do milho, e o milho é um vegetal, então ele é matéria orgânica também. Então, todo alimento é matéria orgânica. Então, substâncias orgânicas, então, que são comuns a todos os seres vivos, DNA, RNA, proteína, gordura, carboidrato, tudo isso tem nos seres vivos. Aqui a gente já falou, né, todos os seres vivos são formados por células, que são consideradas a unidade básica de vida. E eu tenho dois tipos de célula, procariótica e eucariótica. Acho que eu já mencionei em alguma aula isso com você, né? Uhum. Procarióticas são só lembrando das bactérias, é mais simples, não tem núcleo organizado. Eucariótica é de todos os outros. Nós, por exemplo, temos eucariótica, as plantas também, os outros animais. A eucariótica ela tem um núcleo em que ela guarda o material genético. Bom,
Outra questão importante em relação à característica dos seres vivos é crescimento. Todo ser vivo é capaz de crescer e se desenvolver. E aí vai depender se esse ser vivo é unicelular ou multicelular. Se ele for unicelular, formado por uma única célula, ele não forma uma nova célula e aí ele aumenta de tamanho. Mas o tamanho dessa única célula que ele tem aumenta. Isso é crescimento. Para seres multicelulares como nós, o crescimento significa aumento do número de células. Então, as nossas células ficam se reproduzindo, porque um ser unicelular, quando ele se reproduz, quando essa célula dele se reproduz, já é outro indivíduo, não é o mesmo. Então, por isso que não é crescimento, é só reprodução. Em nós, nossas células, elas estão o tempo todo nascendo, morrendo, se reproduzindo. E eu continuo sendo só eu, né? Não tem um outro ser humano aqui formado pelas células que estão se reproduzindo o tempo todo no meu corpo. Então, o aumento do número de células vai gerar, para seres multicelulares, formados por muitas células, o crescimento. E é assim que a gente cresce, né? Desde bebê até a morte, a gente está aumentando o nosso número de células. Algumas depois passam a morrer. Quando a gente é criança, na fase de infância e adolescência, o crescimento das células, a reprodução, o aumento de células é maior do que o número de mortes. Por isso que a gente cresce em tamanho também. Porque eu tenho mais células nascendo do que células morrendo. Bom, o processo de reprodução, que todos os seres vivos têm, é a formação de um novo ser originado a partir de outro pré-existente. Eu tenho que ter um ser pré-existente, ou seja, que existe antes, que vai dar origem a um novo ser. Nos unicelulares, basta ocorrer a divisão celular. Então, aqui tem um exemplo de um ser unicelular. Aqui é um protozoário, é o paramécio, e ele está em processo aqui de reprodução. Né? Ele vai sofrer divisão celular. Quando ele sofre divisão celular, ele se reproduz. De um indivíduo vira 2 indivíduos. Né? Então, é esse o tipo de crescimento aí de reprodução dos seres unicelulares. Outra coisa importante é a hereditariedade, né? Está relacionado ao material genético, ele é passado de geração em geração, para todos os seres vivos funciona dessa forma. Mas o material genético ele pode sofrer alterações, que é o que a gente chama de mutações. Então, nem sempre uma característica genética tem a ver com hereditariedade. Na maioria das vezes tem, mas pode acontecer mutações ao longo do processo de reprodução das minhas células mesmo, e com isso eu ter mudanças no material genético. Opa! Bom, e aí uma coisa importante em um ser multicelular como a gente, as células são as unidades mais básicas de vida. Porém, eu tenho... Aqui acho que é só a imagem que está aqui, deixa eu só ver. É do DNA. Eu tenho seres... células, muitas células no meu corpo que formam a parte mais básica de vida, só que essas células elas ficam associadas, formando o que a gente chama de tecidos. Então, células formam tecidos, e aí a gente tem tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso, os 4 principais grupos aí de tecidos. Cada tecido é formado por conjuntos de células, então muitas células juntas formam tecidos. Os tecidos, por sua vez, quando eles estão juntos, eles formam órgãos. Então, um órgão é um conjunto de tecido. Minha pele é um órgão, como coração, pulmão, fígado, porque ela é formada por mais de um tecido. E ela tem uma função específica que é proteger a gente contra uma proteção de barreira contra agentes externos. Né? Nossa primeira proteção é a pele, que não deixa passar vírus, bactérias, etc. Tanto é que quando a gente está com uma ferida, a gente fica mais exposto a infecções, né? Porque daí tem uma porta de entrada aí para bactérias e vírus. E quando eu tenho um conjunto de órgãos que trabalham em conjunto, eu tenho sistemas. Sistema digestório, sistema cardiovascular, sistema respiratório, por exemplo. O sistema digestório é formado por boca, porque a digestão começa na boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. Cada um desses que eu citei é um órgão que tem a mesma função, digestão. Forma, então, o sistema digestório. Quando eu tenho vários sistemas atuando em conjunto, sistema digestório, respiratório, cardiovascular, urinário,
tudo isso junto, aí sim eu tenho o organismo completo. Né? Então, indo da estrutura micro para macro, né? Microcélula, tecido, órgão, sistemas e organismo no final. Essa imagem aqui só para representar, né, a reprodução de um ser multicelular, bem diferente da reprodução de um ser unicelular, como a gente viu ali em cima do paramécio. Opa! Isa, está me ouvindo bem? Tô. Tá? Peraí que deu uma fechada. Nossa, o Zoom tá muito estranho para mim, não é de hoje. Para você tá funcionando normal? Uhum. É. Você tem Skype, Isa? Só para Então, saber. Não é para agora, não. eu não uso muito. Não usa, tá bom. Não, é porque... Não, mas eu vou seguir com o Zoom por enquanto. Ele tem ficado estranho no meu computador e eu já vi mais pessoas falando isso. Eu não sei se o Zoom tá muito sobrecarregado, porque tem muita gente usando ao mesmo tempo, mas ele tem... aconteceu esses dias, por exemplo, de ele fechar e abrir do nada. Eu achei bem esquisito em outra turma, né? E agora ele também tá estranho aqui para mim. Por isso que eu tô perguntando toda hora. Você tá me ouvindo? Você tá vendo essa imagem? O meu tá de boa. Tá bom, beleza então. Vamos seguir assim. E aí, a gente vai falar um pouquinho em relação à ciência da vida e da característica do ser vivo, a gente fala um pouquinho da origem do universo e da vida na Terra. Né? A origem do universo. Quando o universo surge? O universo, a gente já conversou um pouco sobre isso, né? Os conteúdos são retomados, porque não teve uma unidade que a gente falou da origem dos grandes grupos, né? Que a gente acabou vendo um pouquinho sobre isso, e faz pouco tempo. Então, a teoria do Big Bang é aquela teoria mais aceita para o surgimento do universo, que, ao que parece, de acordo com os cientistas, aconteceu há 13,7 bilhões de anos atrás. 13,7 bilhões de anos atrás surge o universo. A Terra teria surgido há mais ou menos 5 bilhões. Na verdade, é 4,6, 4,8 bilhões de anos atrás. A vida na Terra não vai surgir no mesmo momento que a Terra surge. Ela demora mais para surgir. Ela já vai surgir depois que eu tenho algumas outras características. Porque a Terra, quando surgiu, ela era extremamente quente, superaquecida. Eu tinha muita atividade vulcânica, eu não tinha oxigênio, eu tinha basicamente só vapor de água, porque a temperatura era tão alta que a água não ficava no estado líquido, ela ficava só no estado gasoso. Então, a vida vai surgir há 4 bilhões de anos. Na verdade, esse número está arredondado. Seria mais ou menos 3,6 bilhões de anos atrás. Então, demorou bastante para a vida surgir. E a vida que surgiu não é a vida como a gente conhece. É uma vida bem mais simples que surgiu aí de acordo com algumas condições que a gente vai ver um pouquinho agora. Em relação ao surgimento da vida em si, a gente tem várias teorias. A teoria do criacionismo, né? Mas aí a teoria do criacionismo ela entra muito mais no aspecto religioso, né? Então ela não tem essa validade científica porque ela não é uma hipótese, como a gente estava conversando, que é testável. Não consigo testar isso. Ela é baseada na fé e não na ciência. Então a gente fala aqui sobre aquelas que são baseadas na ciência, né? Como, por exemplo, algumas que já foram consideradas científicas e hoje já caíram por terra porque foram feitos testes, vários experimentos, né, como está aqui, e a gente descartou. A teoria da geração espontânea, ou abiogênese, como ela também é chamada, que é a teoria de que a vida surge espontaneamente, surgiria do nada, né? Surgiria apenas da matéria não viva. Então, eu não preciso ter vida para surgir vida. Hoje, a gente sabe que não é bem assim. Eu preciso de um ser vivo para surgir uma nova vida, né? E aqui, nesse experimento aqui de Spallanzani, é isso que ele estava fazendo. O que ele fez? Ele colocou material nutritivo em frascos e ele fechou com rolhas, né? E outros foram fechados hermeticamente, que é aquele tipo de fechamento com vedação que eu não tenho entrada de ar nenhum, fica super bem fechado. Ele teve caldo com micro-organismos, aqui também caldo com micro-organismos e aqui caldo estéril.
O que significa caldo estéril? Aqui que ele deixou aberto, apareceu micro-organismos. Aqui que ele fechou com uma rolha de cortiça, também apareceu. Só que aqui, onde ele fechou bem vedado, não apareceu micro-organismos. Só apareceu aqui depois que ele abriu esse frasco. Por quê? O que isso significou na época? Que os micro-organismos não apareciam aqui do nada, porque senão iriam aparecer aqui também, apenas do caldo nutritivo, né? Que estava com nutrientes para o desenvolvimento de vida. Os micro-organismos estavam no ar e eles estavam conseguindo entrar, mesmo aqui sendo tampado com rolha de cortiça, essa rolha ela não estava vedando bem, então com certeza estava entrando micro-organismo. Aqui que ele fechou bem, não estava desenvolvendo vida, então não estava conseguindo entrar seres micro-organismos aqui. Mas então ele podia pensar, mas então tinha algo errado com esse caldo. Só que quando ele abriu, esse mesmo caldo gerou vida. Não é porque ele gerou vida, a vida surgiu do nada. Essa vida já estava no ambiente, já estava no ar. E ela conseguiu se fixar no local onde tinha caldo nutritivo e ela se desenvolveu. Bom, aqui já falei. E aí, a gente tem vários experimentos, uma série de experimentos. Esses experimentos todos a gente estudou, a gente estuda bastante lá no 7º ano, em ciências, né, que é visto tudo isso. Esses experimentos, eles vão tentar mostrar o surgimento da vida, tentar testar. A teoria mais aceita hoje é a teoria da biogênese, a teoria de que só há vida a partir da existência de uma vida pré-existente. A biogênese, tudo junto, A significa não. Essa teoria já caiu por terra, porque a biogênese significa não preciso de vida para o surgimento de vida. Biogênese, sem esse A na frente, significa eu preciso de vida para o surgimento de vida. Então, a teoria que a gente considera mais aceita hoje é da biogênese, sem o A, biogênese, que diz que a origem da vida se dá a partir da vida. Eu preciso de uma vida pré-existente. Louis Pasteur também é bem famoso, né? Que fez experimentos em relação à fervura. Por que ele é famoso, principalmente? Porque tem um procedimento que é feito na indústria que chama pasteurização, que nada mais é do que a fervura de caldos, como fervura de leite, né? O leite é pasteurizado. Quando a gente ferve a água, a gente está fazendo um processo de pasteurização para matar os micro-organismos que ali estão, né? Então, ele constatou que os seres permaneciam ali, os seres vivos permaneciam em caldos nutritivos quando não fazia essa fervura. Então, a fervura matava os micro-organismos, né? Mas mas se eu preciso de vida para o surgimento de vida, como é que surgiu a primeira vida? A gente tem a hipótese de que a vida surgiu a partir de... E aí é o experimento de Miller, é o Stanley Miller, que está aqui. Ele recriou as condições que eu tinha na Terra primitiva. Que condições eram essas? Eu tinha muita atividade vulcânica, que eu falei lá no início, muita atividade vulcânica, a temperatura era muito alta, eu tinha muita tempestade com descarga elétrica, né, que eram os raios, trovões, e eu não tinha oxigênio. O que eu tinha de molécula no ambiente? Eu tinha água no estado de vapor, H2O, vapor, eu tinha CO2, hidrogênio e metano. O que ele fez? Ele colocou tudo isso num sistema, que a gente chama de sistema em laboratório, e recriou essas condições. Falta de oxigênio, aquecimento para deixar a temperatura bem alta. Colocou aqui, mistura de gases, ele colocou aqui também não vim para enxergar, eu acho. Mas ele misturou esses gases que eu mencionei que tinha na Terra primitiva aqui, colocou descargas elétricas e viu aqui o que surgia disso tudo. E o que ele viu que surgia? Apareciam aminoácidos. Então, é como se fosse o que se tinha antes, era a receita para o surgimento de aminoácidos. Tá, mas o que são aminoácidos? Aminoácidos são moléculas que formam proteínas. E proteínas é uma molécula orgânica. O que significa isso? É uma molécula que só tem em seres vivos. Então, ele percebeu que, com as características da Terra, lá no seu início, da Terra primitiva,
ela criava condições para o surgimento de uma molécula diferente, que era uma molécula orgânica. Acredita-se o quê? Após muitos testes, de que essa molécula orgânica, ela foi evoluindo. Essa é a hipótese mais aceita. Então, ela foi evoluindo, a hipótese mais aceita de que essa molécula foi se desenvolvendo, ela foi criando o que a gente chama de um coacervado, não sei se você lembra desse nome, já ouviu falar, que é uma molécula de proteína com água em volta, e com o tempo, essa molécula desenvolveu a capacidade de reproduzir. De uma molécula surgiu outra molécula. E isso quem faz são só seres vivos. Isso tudo foi testado em laboratório, por isso essa hipótese é a mais aceita. De que a vida surgiu a partir, primeiro, não da vida em si que surgiu, mas de moléculas orgânicas, moléculas que estão presentes nos seres vivos que surgiram primeiro. Foi o caso do aminoácido, depois da proteína, porque aminoácido é a molécula que forma a proteína. Em uma proteína eu tenho vários aminoácidos juntos, ligados. Então, a vida surgiu dessa forma porque essa molécula de proteína foi se desenvolvendo e foi dando origem aos seres vivos. Ela foi evoluindo e deu origem a todos os seres vivos que existem hoje. Bom, essa hipótese é a mais aceita para o surgimento da vida. Aí, a gente para aqui em relação a esse capítulo, essa unidade, né? Você deve ter reparado que eles são bem curtinhos, os capítulos. Porque eles são só, tanto que eles começam assim, aquilo que você precisa saber sobre a ciência da vida. O que você precisa saber sobre tal coisa. Tem alguns exercícios, eu vou passar para você depois, se você tendo acesso ao PDF na plataforma, olha como são os exercícios. Eles são a maioria assim, ó, de vestibular, de alternativa, para treinar. Então, a partir de agora, o seu ano vai ser treino de questões, né? Coisa que a gente já estava fazendo, né? Mais ou menos, principalmente nos meus formulários que eu passei. Mas daqui para frente vai ser mais ainda. Então, tem muita questão. Por que tem questão dissertativa aqui no meio? Porque, não sei, você sabe que tem alguns vestibulares, não o Enem, mas vestibular da Unicamp, esse aqui eu acho que essa questão é da Unicamp. Unicamp, FUVEST, que é da USP, ela tem a primeira fase, que é a alternativa, de assinalar, e quando você passa da primeira fase, você vai para a segunda fase. E a segunda fase é de escrever, né? Dissertativa as questões, são dissertativas. Então, às vezes, aparecem algumas aqui. Mas o foco são essas de alternativa, porque a gente precisa passar tanto pelo Enem, que é só alternativa e redação, né? E a primeira fase dos outros vestibulares. Então, ó, tem uma penca, tem muito mais no caderno, né? Na apostila, tem muito mais exercício do que texto, né? Mas pelo texto que tem, você consegue fazer as questões também, né? Porque é tudo revisão para você, são conteúdos que você já viu a sua vida toda. Nada aqui é novo. Pode ser que você não lembre de algumas coisas. Pode, porque a gente tem coisa que eu não lembro também, tem coisa que eu não lembro, né? Às vezes nem o que eu comi ontem, mas você tem alguma familiaridade, já ouviu falar, então por isso acaba ficando mais fácil. Bom, ó, tem um monte de questões. Eu tô indo devagar aqui porque eu tô com medo de travar de novo. Então eu tô passando devagar, ó. Daí é sempre assim, tem os de vestibulares, aqui eram outros vestibulares. E aí tem um tópico só para Enem, só com questões do Enem, para teste para o Enem, para você estudar para o Enem. No caso meu aqui é de professor, então por isso que tá com as questões, as respostas, né? Você deve ter reparado. Isa, você tá me ouvindo? Tô. Tá? Nossa, tá muito estranho para mim aqui às vezes. O Zoom, ele tá... Bom, peraí. Deixa eu fazer uma coisinha aqui rapidinho. Só um minutinho, Isa. Tá bom. Peraí, tô fazendo um teste. Não. Bom, vamos lá. Isa, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para você depois fazer alguns daqueles exercícios, vou pedir para você fazer aqueles exercícios das páginas anteriores, tentar. Porque encare agora esse momento que você tá, não apenas como, tenho que fazer por obrigação as atividades passadas, mas tenho que fazer para mim, tenho que fazer por mim, porque a sua prova final não vai ser a prova da matéria para ganhar nota bimestral. Você vai ter isso, precisa ter isso porque você ainda está no terceiro ano.
Porém, a sua prova final vai ser os vestibulares lá no final do ano, que você vai ver como você vai se sair de fato. Então, encare esses momentos que você está treinando, que você está fazendo os exercícios, como um treino, não só, tem que fazer essa atividade aqui para entregar para a professora, mas como um treino para você que vai te render bons frutos lá no final do ano. Eu sei que você está no 3º ano ainda, então, quanto melhor você conseguir se organizar e nos vestibulares, melhor para você. Menos tempo em menos tempo você vai conseguir ingressar numa faculdade, né? Não sei qual é a sua expectativa, se você quer entrar numa faculdade ano que vem, se você quer uma faculdade pública, eu acho que você quer. Certo ou não? Você quer ir bem no Enem, né? Ainda então, não sei ainda nada. Ainda não sabe o que você quer muito bem. Tudo bem, faz parte. Eu também passei muito por isso. Até hoje, às vezes. Mentira, mas eu já passei muito por isso. Quando eu fui fazer vestibular, eu sempre quis biologia. Porém, eu ficava muito pensando, mas será? Tem tanta coisa, tem tantas outras coisas, né? Mas no fim acabou dando certo para mim. Acabei gostando muito. Mas tem gente que, por exemplo, começou na biologia na minha turma e desistiu. No 1º ano, no 2º ano, até tem gente que desistiu não faz tanto tempo assim. E demorou para desistir porque viu que não era o que queria fazer. Não, mas calma. Calma. O vestibular, de qualquer forma, é um só. O Enem é um só. Então, é importante, independente do curso que você for escolher depois, você se preparar para esse Enem, que é um só. É igual para todo mundo, independente do curso que você quer. Então, meu conselho é foque também, dê valor para as matérias que você tem dificuldade. Eu não sei quais você considera que você tem dificuldade, mas dê um valor para elas, mas não esqueça as que você tem facilidade. Porque as que você tem facilidade pode te render muito ponto no vestibular. Então, às vezes, é bom você também investir, não deixar de investir nelas. E tem gente que fala, eu vou investir só nas que eu tenho dificuldade. Só que daí você poderia ir muito melhor e ter alcançado uma boa nota em uma prova que você teria mais facilidade. Porque não adianta, não é só porque eu tenho facilidade que eu sei tudo, que eu vou gabaritar a prova, né? Eu tenho que me esforçar também. Então, às vezes é bom valorizar também o que você tem facilidade. Se organizar, chave é a organização. Bom, dentro disso, Isa, também, esse segundo tópico, ele vai tratar sobre, ele está relacionado com o primeiro, porque o primeiro falou sobre a vida. Esse segundo vai falar sobre energia e matéria nos ecossistemas. Energia de quem? Dos seres vivos, da matéria viva. Aqui, a gente vai ver um pouquinho sobre o que os seres vivos precisam, né? Já que eles têm todas aquelas características de ter célula, ter metabolismo, composição química parecida, e aí eles vão precisar se alimentar. Então aqui a gente vai ver principalmente cadeia alimentar. Lembrar um pouquinho de cadeia alimentar. Então, o que é energia nesse sentido? A gente obtém energia a partir da alimentação. Tem outros seres vivos que obtêm energia a partir de um processo chamado fotossíntese, né? Por exemplo. Então, a cadeia alimentar, ela tem a ver com esse fluxo de energia que é passado de um organismo para outro organismo a partir da alimentação. Por isso, cadeia alimentar. É uma cadeia em sequência da alimentação que fornece aí energia para os seres vivos. Nesse caso, eu vou ter os organismos aparecendo em setas, os seres vivos aqui, né? Então, a gente tem um exemplo aqui, esse aqui é um exemplo de teia alimentar. Na teia alimentar, eu tenho várias cadeias associadas, porque na natureza, muitas não, todas as vezes, eu tenho teias alimentares e não só cadeias. O que é teia? É a associação de mais de uma cadeia ao mesmo tempo. Ó, repara aqui. Esse ser vivo é o produtor. Você lembra o que significa ser produtor? Não. Não? Produtor é aquele que produz o próprio alimento. Por isso, produtor. São as plantas. As plantas, as algas do mar também são produtores. Toda a cadeia alimentar começa com um produtor. Todas. Porque o produtor é aquele que produz alimento. Se ele produz alimento, ele produz energia.
nós não produzimos energia. Nós consumimos energia de outro ser vivo para a gente ter energia, senão a gente não teria. Então, aqui eu tenho o produtor. Esse produtor está nessa cadeia aqui, ó. Esse passarinho é consumidor. Por que ele é consumidor? Porque ele consome outro ser vivo, que no caso é o produtor. Como ele consome o produtor, ele é consumidor primário. Ele é o primeiro consumidor. Consumidor primário. Essa ave aqui, ela é consumidora secundária, essa coruja. Por que consumidora secundária? Ela também vai ser terciária, mas eu já falo por quê. Por que ela é consumidora secundária? Porque ela se alimenta do primário aqui. Então, tem o produtor que produz o alimento, o consumidor primário que consome esse vegetal, o consumidor secundário que consome esse consumidor primário. Então, quando eu falo em consumidor secundário, eu já estou falando em seres que são carnívoros, porque ele se alimenta de um consumidor, e o consumidor só pode ser um outro animal. Aqui, vamos para esse aqui. Esse aqui também é um produtor. Esse produtor serve de alimento para esse consumidor aqui, ó, é um inseto. Para esse consumidor primário. Então, ele é o consumidor primário porque ele se alimenta do produtor. Esse outro inseto se alimenta deste aqui. Então, ele é consumidor secundário, certo? Ele não se alimenta do produtor, ele se alimenta de um consumidor primário, ele é o secundário. Essa ave aqui, ela se alimenta dos dois. Repare que tem duas setas chegando para ela, por isso que é uma teia e não uma cadeia. Se fosse cadeia, seria uma sequência só. Como é teia, eu tenho mais de um ser vivo participando de uma cadeia e de outra cadeia ao mesmo tempo. Porque na natureza é assim, a gente não come só um tipo de alimento, a gente mesmo. A gente às vezes come a gente come uma variedade imensa de vegetais, uma variedade imensa de carnes, para quem come carne. Então a gente faz parte de várias cadeias alimentares ao mesmo tempo. Assim como na natureza. Esse passarinho aqui, ele é consumidor secundário e terciário. Por quê? Por que ele é secundário? Porque ele se alimenta deste primário. Então, ele é secundário. Mas ele também é terciário. Por quê? Porque ele se alimenta deste aqui. E se esse aqui é secundário, ele também é terciário. Então, ele é os dois ao mesmo tempo. Essa ave aqui come também e se alimenta deste passarinho aqui. Se esse passarinho aqui é secundário ou terciário, ela vai ser terciária, porque ela se alimenta do secundário, e quaternária também. Por quê? Porque ela se alimenta de um que é terciário, ele é terciário ao mesmo tempo. Tá dando para entender um pouquinho? Uhum. Tá? Então tá bom. O que a gente chama aqui? Aqui tá a explicação, né? Logo aqui embaixo que tá tudo grifado, é a explicação disso que eu estava dizendo. Produtores são seres autotróficos que produzem o próprio alimento, né? Então o alimento deles vem da onde? O produtor, as plantas, vem da onde? Vem da energia do sol, da água, e nada disso é orgânico. Ela produz moléculas orgânicas dentro do corpo dela por fazer fotossíntese. Os consumidores são heterotróficos, que a gente fala, que não produzem o próprio alimento, precisam consumir outros seres vivos. Seja consumidor primário, secundário, terciário, quaternário, todos eles são consumidores. Decompositores, quem são? Não apareceu nessa minha imagem, mas os decompositores são as bactérias, os fungos que decompõem a matéria orgânica morta. Onde é que entra, dentro de uma teia alimentar como essa, onde é que entram os decompositores? Em todos os lugares. Porque cada ser vivo que morrer aqui, a planta, os insetos, as aves, vão ser decompostas pelos decompositores, pelos fungos e pelas bactérias. Os fungos e as bactérias vão fazer a reciclagem da matéria orgânica, porque ao se alimentarem da matéria orgânica que morreu, ou seja, dos organismos que morreram, seja eles quais forem aqui, eles estão liberando para o ambiente minerais, nutrientes que formavam esses seres. Esses seres acabam desaparecendo porque eles vão ser decompostos pelos decompositores, mas os minerais que formavam o corpo desses seres vivos vai para o ambiente, muitas vezes vai para o solo, e quem vai usar esses nutrientes de novo? A planta depois. Uma nova planta acaba utilizando esses nutrientes, por isso que é um ciclo, né? A cadeia alimentar ela acaba sendo um ciclo, né? Esses nutrientes do corpo desses seres vivos são reaproveitados pela planta, enriquecendo o solo, a partir
sempre da ação dos decompositores. Bom, e aí, dentro disso, a gente tem pirâmides de energia, para tentar entender um pouco sobre cadeia alimentar, teia alimentar. A gente pode representar o fluxo de energia. Fluxo é o sentido que a energia está indo. A energia está sendo produzida aqui e... Desculpa aí, minha garganta secou. Vou tomar uma água. Falando muito, né? Bom, é que a gente tem bastante coisa para falar, viu, a partir de agora. Mas a gente vai conseguir. A energia está sendo produzida aqui e ela vai passando. Então, tem um fluxo. Aqui é o fluxo de energia. Aqui é outro fluxo de energia. E aqui é outro fluxo de energia. Né? Tem dois caminhos aqui acontecendo. E ela pode ser representada por gráficos, né? Em pirâmides, como essas aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, o produtor, o consumidor primário, um gafanhoto, o consumidor secundário, um sapo. Aqui, produtor, a árvore, o consumidor primário, que é uma lagarta, o consumidor secundário, que é uma ave que se alimenta da lagarta. Eu posso colocar isso em pirâmides, ó. Produtor, consumidor primário, C1, consumidor secundário, C2. O que representa isso aqui? O tamanho representa a quantidade de seres vivos que eu tenho em cada um dos níveis, cada um desses 3 níveis. Nesse caso aqui, eu tenho bastante produtor para esse consumidor e eu tenho uma certa quantia desse consumidor para esse consumidor que eu tenho menor quantidade. Aqui, ó, essa pirâmide está meio estranha, né? A parte de baixo, que é o produtor, é a árvore. Por que ela está mais fininha? Porque é uma árvore só. Então, representa a quantidade, o tamanho de cada bloco representa a quantidade que eu tenho desse indivíduo. Como a gente está falando de árvore, a gente vai contar a árvore como uma árvore, porque uma árvore pode ser moradia para centenas de lagartas. Então, eu tenho aqui, por exemplo, ó, centenas, 700 lagartas. Uma árvore para 700 lagartas e 20 pássaros. Essas 700 lagartas servem de alimento para 20 pássaros, por exemplo, uma média, né? E aí sim eu consigo representar os fluxos de energia, né, por meio dessas pirâmides. Eu chamo essas pirâmides de pirâmide de biomassa. Ou de energia também, não é a mesma. Pirâmide de energia e energia de biomassa. Ou pirâmide de biomassa. O que acontece? Ao longo das cadeias alimentares, a concentração de energia, ela vai diminuindo. Então, peraí. Ao longo das cadeias alimentares, a energia vai diminuindo, porque a energia é só produzida aqui. Então, a energia vai diminuindo para cá. Só que os poluentes, os compostos tóxicos vão aumentando. Então, se esse produtor aqui foi produzido com bastante agrotóxico, que é venenoso, isso vai passando pela cadeia alimentar. Esse serviço se alimenta desse, esse desse. Esse se alimenta desse, que se alimenta desse, que se alimenta desse. Isso vai aumentando a concentração. Então, quem vai ser mais prejudicado aqui vai ser a coruja, que vai consumir a concentração de toxicidade, né, mais tóxica de todo mundo. Então, a concentração de poluentes, de tóxicos, vai aumentando ao longo da cadeia alimentar e isso é um grave problema. Principalmente em plantações, né, que tem incluso agrotóxico e também no mar, né? A toxicidade que pode ser jogada no mar. Por que no mar? Quem começa com cadeias alimentares no mar? Se aqui no ambiente terrestre são as plantas, os produtores do mar são as algas. Então, as algas do mar, elas são as produtoras do ambiente aquático. Então, é com elas que começa toda e qualquer cadeia alimentar. Bom, e aí a gente tem uma sequência... Tudo bem, Isa? Uhum. A gente tem uma sequência aqui dos ciclos da matéria, né? Ciclo do carbono, ciclo do oxigênio, né? Então, por exemplo, as moléculas orgânicas, né, que vão formar essa biomassa aí, que vai ser produzida pelos produtores e vai passando pela cadeia alimentar, elas são formadas, principalmente tudo que é molécula de organismo, são formadas basicamente por carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio. Por isso que a gente estuda os 4 ciclos, do carbono, do nitrogênio, do oxigênio e do hidrogênio.
Qual que é o ciclo do carbono? O ciclo do carbono eu acho que é um dos mais fáceis, porque tem a ver também com a fotossíntese. Então, o carbono é uma molécula inorgânica, o gás carbônico, desculpa, é uma molécula inorgânica, ou seja, não é de ser vivo, é um gás carbônico. Só que ele é usado pelo ser que faz fotossíntese. Para fazer a fotossíntese, a planta precisa de gás carbônico. Então, ela pega o gás carbônico. Você ia falar alguma coisa ainda? Não? Não? Tá. Achei que você ia falar. E ela vai absorver, então o gás carbônico é absorvido pelos seres fotossintetizantes e depois vai ser liberado durante a respiração e a fermentação. Por quê? Lembra que a gente e os outros animais, a gente inspira oxigênio e libera gás carbônico. Então, o gás carbônico é o tempo todo liberado pela respiração, mas ele é usado na fotossíntese pelas plantas e pelas algas também. Aqui tem um desenho do ciclo do carbono, né, que vai representar um pouco isso, saindo pela respiração. As plantas também respiram e também liberam gás carbônico, só que elas usam o gás carbônico para fazer fotossíntese. Na decomposição, né, da matéria orgânica, que tem seres, bactérias, fungos fazendo decomposição, também são usados gás carbônico, também são liberados gás carbônico para a atmosfera, principalmente a partir da queima de combustíveis fósseis. Bom, e o nitrogênio? O nitrogênio é um gás que... o gás nitrogênio é o que está mais em abundância aqui no ambiente. 70% da atmosfera é a camada de gases que envolve a Terra. 70% da atmosfera é formada por nitrogênio, gás nitrogênio. 78%. Como que ele pode ser usado? Ele pode ser fixado, né, pego, por meio de processos industriais, na fabricação de compostos que são nitrogenados, ou seja, que possuem nitrogênio na composição. O nitrogênio é muito usado na agricultura, porque ele funciona como fertilizante, as plantas precisam de nitrogênio, ou pela fixação de bactérias. Tem bactérias que estão no solo que conseguem capturar o nitrogênio que está na atmosfera, ou seja, no ar, e pegar para si. E aí tem muitas espécies de bactérias que vivem associadas às plantas, e isso é benéfico para a planta, porque a bactéria pega o nitrogênio que está na atmosfera. Aqui só tem um desenho sobre isso, do ciclo do nitrogênio. A bactéria aqui consegue pegar o nitrogênio que está na atmosfera e usar esse nitrogênio e também deixar que a planta use, porque a planta sozinha ela não consegue pegar nitrogênio da atmosfera, do ar, apenas do solo. Bom, a eutroficação é um processo que aumenta a concentração de compostos que têm nitrogênio na sua composição, que foram utilizados como fertilizantes, ou da decomposição da matéria orgânica, porque quando as bactérias e os fungos fazem decomposição, elas liberam nitrogênio, compostos que têm nitrogênio no ambiente. E isso pode gerar um processo chamado de eutroficação. Isso não é bom. Por quê? Porque é sinônimo de que eu tenho excesso de matéria orgânica no ambiente. Isso acontece, por exemplo, nos mares. Quando eu tenho esse fenômeno aqui é de maré vermelha. Aqui, no caso, eu tenho um excesso de algas unicelulares, formadas por uma célula só, que são as algas dinoflageladas, o nome delas. São algas vermelhas. E o mar fica assim, porque tem tanto nutriente ali, que elas conseguem se reproduzir com maior quantidade. Só que, por que isso é um problema? Porque indica que eu tenho muito nutriente para elas. Esse nutriente para elas que está aí, provavelmente é esgoto. Porque do esgoto eu tenho muita matéria orgânica. Então, quando uma prefeitura, um governo joga esgoto em uma região onde eu tenho mar, né, oceano, praias, acontece esse fenômeno da maré vermelha. Isso por si só já vai me indicar que aquela água não está mais apropriada para o banho, por exemplo. Oi, Isa, você quer falar? Quero, é que eu não gosto de atrapalhar. Não, pode falar. Isso aí se aprende em química também, né? Também, possivelmente também, porque daí você vai ver mais a parte química da coisa, né, de eutroficação. Aqui a gente vê mais a questão do micro-organismo que causa isso, que são essas algas, da vida que causa isso, né, na biologia. Em química a gente vai entender melhor
qual é esse tipo de composto, né? Então, a professora Pamela, por exemplo, ela pode abordar isso pensando mais no viés químico, eu mais no viés biológico da vida fazendo isso, né? Agora, hoje eu tô feliz. Por quê? Tirei 8 na prova de geografia. Ai, que bom, parabéns. Minha primeira nota alta em geografia. Sério? E olha que é sua tia, hein? É. Mas que bom, Isa, fico feliz por você. Eu também fui bem em biologia. Foi. Em biologia eu você achei sempre... minha nota muito... Não, mas em biologia você sempre vai bem. Você nunca teve problema comigo. Só o 5,5, né? Às vezes, mas isso faz parte também, né, Isa? Às vezes faz parte. É que era a primeira prova do terceiro ano. Então, esses ciclos todos, Isa, você estuda também. Eu não sei, o que você está vendo em química agora? Química? É. Eu estava vendo fenóis. Tá, então não. É, Porque em química também costuma se estudar esses ciclos. Ciclo do fósforo, da água, do nitrogênio. Daí, se você estivesse vendo alguma coisa nesse sentido, dava pra gente relacionar, mas tudo bem. Bom, o ciclo do fósforo, ele já não é tão conhecido, mas na verdade ele é importante por quê? Porque o fósforo é um elemento que está no nosso DNA. Então, o nosso DNA tem fósforo. E também no ATP. ATP é a molécula de energia. A gente consome alimento, esse alimento vai virar ATP lá na minha célula e me faz ter energia. O que acontece com o ciclo dele? Eu tenho o íon fosfato, que seria uma molécula aqui que tem fósforo, fósforo é representado pela letra P, o símbolo é P. Tem fósforo na composição e ele é dissolvido na água e é absorvido pela raiz das plantas. Então, as plantas absorvem fósforo pela raiz. E na decomposição da matéria orgânica, esse fósforo também é devolvido para o ambiente, né? E a planta consegue reabsorver. E o fósforo, decomposição da matéria orgânica, por que libera fósforo? Porque tem fósforo nos seres vivos dentro do DNA deles, do nosso, de qualquer outro ser vivo. O da água é o mais fácil, eu acho, né? A molécula de água está associada nos processos metabólicos dos seres vivos, isso significa que todos os seres vivos precisam de água no seu metabolismo, tem um papel importante nas reações químicas que acontecem no nosso corpo, e os vegetais precisam da absorção da água para fazer fotossíntese, eles absorvem pelas raízes. O fluxo de água em algumas regiões do planeta é tão grande que colabora para a determinação do clima, então a quantidade de água que eu tenho no ambiente interfere na condição climática daquele ambiente. Então, o ciclo da água é basicamente aquele processo em que eu tenho transpiração e respiração das plantas e animais. Isso libera, quando eu transpiro, libera água e essa água vai sair evaporada. Vai para o ambiente, tudo isso forma chuvas. Aqui também eu tenho lagos que podem evaporar, vai diminuir, né, a quantidade de água, só que essa quantidade de água não é que sumiu, essa quantidade de água evaporou e ela vai para o ambiente na forma de vapor. E aí eu formo as nuvens, né? Eu condenso, a condensação causa a chuva e aí essa água volta a ser líquido e chove, né? E aí cai de novo essa água para baixo. Tem evaporação, posso ter do mar também, como eu mencionei, da água do lago, mas eu posso ter no mar também, que da mesma forma vai formar condensação aqui e vai causar a chuva posteriormente. Uma coisa que eu sempre me confundo desse negócio de água, de tal. O processo da água é nascente? Nascente. Oi? O processo? O processo da água é nascente, foz. Aí tem um outro lá, esqueci o nome. As nascentes é onde eu tenho, por exemplo, deixa eu voltar aqui. Na imagem tinha uma nascente. Aqui na água infiltrada, a água ela fica infiltrada no solo. E aí formam nascentes, pequenas nascentes que depois desembocam em rio. É das nascentes que, por exemplo, é retirada a água para canalizada, né, para levar para as casas das pessoas. Eu não sei se eu entendi sua pergunta, Isa. Tá querendo? Mais ou menos isso, tá. A gente tem, em relação à vida no ambiente, a gente tem vários biomas. O que são biomas? Biomas são regiões do planeta que têm vegetação característica
semelhantes e tem fatores abióticos semelhantes também. Fator abiótico, tá aqui, ó, é fator que não tem vida. Então, água não tem vida. Luz não é vivo. Rocha, tipo de solo também não é vivo. Tudo isso é fator abiótico. Fatores bióticos seriam aqueles que têm vida. Então, os seres vivos, as plantas que vivem no ambiente, são fatores bióticos. Aqui tem uma tabelinha com um gráfico com os principais biomas que a gente tem no mundo. E aqui em relação à temperatura, por exemplo, a tundra e a taiga são tipos de bioma que estão em temperaturas baixas. Já os desertos, os campos, a savana, a floresta tropical está em temperatura alta. Só que ao mesmo tempo, essa seta aqui de baixo significa precipitação. Nós vamos aprender, que eu acho que foi em biologia. Não foi biologia, foi biologia? Nem eu sei. É que tem uma matéria que você aprende, né? Qual é a diferença entre tundra, taiga? Eu acho que você vai ver isso em geografia. Em biologia a gente vê um pouquinho, mas em geografia também vê. Também vê um pouquinho de geografia, os biomas. É legal. É legal, né? Eu gosto também de bioma. Aqui, ó, aqui precipitação tem a ver com o ciclo da água. Precipitação é chuva. Quando falar em precipitação, tô falando em chuva. Então aqui tá mostrando os biomas que tem alta precipitação para cá e baixa precipitação para cá. Então, deserto tem pouca chuva, deserto frio, taiga, tundra, tudo pouca chuva. Aqui eu tenho mais. Floresta tropical, ela é uma floresta quente e úmida. Por quê? A temperatura é alta e a chuva também é alta. Ela tem muita chuva, mas também tem muito calor. Que é o caso, por exemplo, da Amazônia, que é uma floresta tropical. Aqui está falando um pouquinho sobre os biomas, esses biomas que a gente tem. Mas para dar exemplo de que a radiação do Sol, numa região, ela tem relação direta. O quanto de radiação solar tem nesse ambiente, ela tem relação direta com o quanto de biomassa eu vou ter, com o quanto de energia. Por quê? Porque a radiação solar interfere na fotossíntese. Então, os produtos... tipo assim, no Brasil tem mais floresta tropical, né? Sim, a gente tem mais porque o nosso maior bioma é a Amazônia. Então, a gente tem Amazônia, a gente tem Mata Atlântica, a gente tem Cerrado, a gente tem Caatinga. Então aqui não teria uma tundra. Não, a gente não tem tundra. Tundra, taiga, tá tudo lá na região norte do planeta. Lá do outro lado. Aqui a gente não tem tundra nem taiga. A gente tem Cerrado, Mata Atlântica, Amazônia, que é uma floresta tropical. Que mais a gente tem? Caatinga, já falei. Tá faltando alguma. Cerrado, já falei? Campos, que são os campos ou as pampas, e daí fica lá na região sul do país, Rio Grande do Sul, né, lá embaixo. Aqui na nossa região a gente tem Mata Atlântica. E um pouquinho de Cerrado também. Bom, a gente tem mais de temperatura alta, né? Nossos biomas têm característica de temperatura alta. Aqui tem uma tabela, ó. Então, no material que você vai ver, tem uma tabelinha que vai resumir os principais biomas brasileiros. A floresta amazônica, a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga, a Pampa, o Pantanal, que eu não falei, e a Mata de Araucárias. As matas de Araucárias é aquela que tem o pinhão, né? Isso mesmo. Eu sempre me confundo, eu falo. Não, é isso mesmo. Mas o pinhão não é o pinheiro? Aí eu fico tipo... Não. As matas de araucárias, isso. As matas de araucárias a gente tem também, principalmente na região sul, né? É uma vegetação mais fria, que tem um clima mais frio, né? E o Pantanal também. A Pampa também, no extremo sul, então lá na região do Rio Grande do Sul. Cerrado, Centro-Oeste, Caatinga, Nordeste. Caatinga é um bioma que é exclusivamente brasileiro. Só o Brasil tem esse bioma. Eu não tenho ele em nenhuma outra parte do mundo. Apesar de ele se assemelhar ao deserto, ele não é deserto, não é considerado um deserto, ele não tem todas as características para ser deserto. Cerrado, Mata Atlântica, o próprio nome diz, ela está na costa brasileira, onde eu tenho praia. Por quê? Porque ela é banhada pelo Oceano Atlântico. Né? Então, se ela é banhada pelo Oceano Atlântico, o nome dela é Mata Atlântica, porque ela fica bem na região
onde eu tenho litoral, principalmente. Porém, a Mata Atlântica, ela é o bioma que foi mais degradado. Se não me engano, resta cerca de 12% do que se já existiu de Mata Atlântica no Brasil. A floresta amazônica fica na região norte, é uma floresta tropical, tem muita chuva, muito calor, então é muito quente e muito úmido, né? As plantas que vivem lá. E com isso eu tenho uma maior diversidade de vida. A Mata Atlântica é super diversa, tem muitos seres vivos, muito tipo de planta, muito tipo de animal, muito tipo de inseto, muito tipo de seres vivos vivendo naquele ambiente, graças a essas características. E o ser humano também. E o ser humano. Ah, sim, também tem seres humanos, exatamente. Tem pessoa que mora lá e fala, gente, como assim? Povo Tem. louco. Não, nasceram lá. E também tem lá também tem algumas populações tradicionais, né? Indígenas, por exemplo. E tem cidade também, né? Tem. Não é só na região norte, não é só a Amazônia, não é só vegetação, não é. Não é mais. Não é uma cidade igual, não é uma cidade igual São Paulo. Não. São Paulo também já é. Aí é muita gente, muito prédio, muito carro. Bom, Isa, aí a gente para por aqui hoje. Eu tô achando muito estranho, Isa. Toda vez que a gente tem aula, é a segunda vez que não para a live. Porque geralmente para com 40 minutos. Não sei disso, não. Não? Ela fecha com 40 minutos, porque é o tempo máximo. Com você, é a segunda vez que isso acontece. Bom, vamos deixar. Sabe o que eu tava pensando aqui agora? Estava pensando com os meus pininhos. Pode falar. Será que não é o lugar onde você abaixou o Zoom? Eu acho que não, porque eu baixei direto do site do Zoom e antes ele estava funcionando normal. Agora no final ficou melhor, assim, ele não está mais travando como parecia estar. Mas eu acho que não. Vou tentar depois desinstalar e instalar de novo para ver se melhora. Eu abaixei o meu da Baixa Aqui. Ah, sei. Eu baixei direto no site do Zoom. Zoom tem um site, dá para você baixar por lá. Bom, eu vou tentar depois fazer esse processo de desinstalar e instalar de novo. Bom, Isa, aí depois eu tenho várias questões. O que eu vou pedir para você fazer? Né? Para você estudar e treinar para vestibular e Enem e também para as minhas avaliações que vão ser no estilo dessas questões aqui. Eu vou pedir para você fazer as questões que tem desses dois tópicos. A ciência da vida, energia e matéria nos ecossistemas do livro 1. Mas eu vou passar para você não esquecer nada, eu vou passar lá pela plataforma agora as páginas, tá bom? Os números das páginas aqui. Pode ser? Ok. Uhum. Tá? Dúvidas, Isa? Não. Não? Tá bom, então. É um resumão de tudo É um que eu resumão. já vi. Porque vai ser assim, né, Isa? Porque como a gente agora tá usando um material que é para cursinho, no cursinho é assim, a gente vê tudo, e não tem como ver tudo que viu em tantos anos com tanta profundidade. Então a gente vê aquilo que parece que é mais importante, que mais os vestibulares cobram. O que é mais importante aqui? Exercício, fazer exercício. Por isso que tem tanto exercício na apostila. Então eu dou aqui um apanhado geral para você relembrar e depois ir lá treinar nos exercícios, beleza? Uhum. Combinado? Eu vou perguntar um negócio. Fala. Sobre o trabalho. Então, ele pode ter quantas folhas der, né? Não Sim. tem, tipo, mínimo de folhas? Não, eu não coloquei mínimo nem máximo de páginas, Isa. Fique à vontade. O que você achar importante. Tá. Tá bom? É que agora eu tô colocando uns 6 hábitos, aí eu tô perguntando isso. Tudo bem, sem problema, sem problema. Faça da forma como o que você achar importante sobre o trabalho, porque às vezes tem trabalho que tem 10 páginas e podia ter uma, e tem trabalho que às vezes tem uma, mas fica pouco. Mas veja o que é importante, né? O que é mais importante e não vou colocar mínimo nem máximo no seu trabalho. Até porque, Isa, para mim o que é importante agora, o trabalho é importante, mas eu quero que você treine as questões de vestibular. Eu acho que isso é mais importante para agora, vai começar a ser mais importante essas questões. Então, faça o trabalho, vai valer nota. Eu sempre vou ter que passar um trabalho para você. Vou ver se eu começo a pensar de outra forma de fazer os trabalhos nos próximos bimestres, né, o terceiro e o quarto, para a gente focar também, né, para a gente trazer o vestibular para dentro do trabalho. De repente, lista de exercício, não sei. Vou ver certinho, tá bom? Uhum. Combinado? Então tá bom, Isa, eu vou mandar para você lá na plataforma as páginas, tá? Aí você tenta acessar
pela plataforma. Se você não achar, acontecer alguma coisa, fala comigo, eu aviso a Cris, vejo com ela se está habilitado, mas deve estar lá para você. Tá bom. Beijos, Isa. Até... semana que vem tem aula, porque dia 11 é feriado. Então a gente só volta no dia 18, tudo bem? Uhum. Então tá, bom feriado para você.